Gente, se não há fatos que são a pura verdade, divulgados inclusive notícias, ou alvo de leis e discussões públicas entre os poderes políticos, nós vamos achar que coisas que se divulgam e acontecem no Brasil são mentira, mas não são, por incrível que pareça, não são. Vamos tratar de dois assuntos, então. Em primeiro lugar, é claro, essa briga que está ocorrendo entre os três poderes, mas não é um poder contra o outro, é os três contra os três. E depois, eu lamento dizer, mas a sua Netflix, o seu streaming vai ficar um pouquinho mais chato, ou quase 20% mais chato e mais caro, e eu vou explicar já já o porquê disso e tem a ver com a política brasileira também. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, na edição do vídeo de ontem, eu até comentei a respeito da aprovação pelo Senado, já em 2 turnos, da emenda constitucional número 08 de 2021, que coloca limites à atuação do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, aquelas decisões monocráticas que apenas um dos ministros dos 11 tomam, ela vai deixar de existir ou vai ser muito mais restrita apenas ao presidente do tribunal em momentos de recesso. Mas a minha análise naquele momento foi completamente favorável, inclusive porque, na minha avaliação, e a essa avaliação se junta muitos juristas, o Supremo Tribunal Federal, ou o topo da pirâmide do Poder Judiciário brasileiro, está extrapolando em muito seus poderes. Isso aí está sendo mais visível nos conflitos de interesse e de atribuições com o Legislativo nesse momento, mas como nós já comentamos várias vezes, até o ano passado, a treta principal era com o governo federal sob a presidência de Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu a partir de ontem? Evidentemente, pelas características atuais dos ministros do Supremo, eles não gostaram nada de que o Senado, ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados, aprovou um projeto de emenda constitucional que tira poder desses juízes, desses ministros, para fazerem o que dá na telha deles, obedecendo ou não, seguindo ou não a Constituição Federal. Mas olha só, um dos votos que aprovou essa proposta foi exatamente do ex-governador da Bahia e atual senador por esse estado, Jacques Wagner, que é o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, ou seja, o líder do governo no Senado Federal. E ele votou a favor dessa proposta de emenda constitucional. Aí deu forrobodó porque vários ministros do Supremo foram cobrar do presidente da República essa postura de oposição à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Que estranho isso. Pior é o seguinte, o senador Jacques Wagner tentou justificar o que está sendo considerado uma atrapalhada política dele, mas acho que foi um voto tecnicamente correto. Ele disse que, bom, já que eles iam perder mesmo, ele não quis contrapor o governo ao parlamento. Então foi meio que um voto de puxação de saco e ele pediu desculpa aos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo voto que deu. Imagina, um senador da República, líder do governo, pedir desculpa por conta de um voto que restabelece a harmonia entre os seus poderes. Tá meio estranho. E mais estranho ainda, isso não fui eu que disse, e sim uma reportagem da Globo News, onde foi declarado por um ministro não divulgado do Supremo Tribunal Federal, é claro, então um jurista, que essa postura do Wagner foi uma traição do governo, exatamente esse governo que eles fizeram tantos esforços, ajudaram tanto a eleger, cerceando as atividades do presidente da República anterior. E nisso aí, o que eles estão confessando? Simplesmente parcialidade política, simplesmente que se opuseram ao governo anterior e apoiaram a eleição do atual presidente da República. Se isso não é interferência em eleições, eu realmente não sei o que é. É interferência nisso aí sim, então já começa a perder legitimidade todo o nosso processo democrático, lamentavelmente. Eu gostaria que não fosse assim, mas, de acordo com essa declaração atribuída a uma repórter da Globo News, se eu precisar identificar quem falou isso, fica extremamente fácil, mas segundo essa pessoa de primeiro nome Daniela, o sobrenome eu não estou lembrado ainda, essa declaração partiu de um importante ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse entrevero, como se fala aqui no Sul, a primeira exigência do STF é que o governo federal
retire ou faça com que Jacques Wagner renuncie à sua posição de líder do governo. Isso é interferência. Isso vai contra a Constituição que o próprio Judiciário deveria defender. O único objetivo desses ministros é defender a legalidade brasileira e é o que eles não estão fazendo. É verdade, gente, existe uma tendência global aí de que os Supremos Tribunais Federais ou Supremas Cortes Globais se envolvam um pouco mais ativamente na política. Eu, pessoalmente, acho isso um super equívoco. Mas esse equívoco, sendo importado para o Brasil, acabou numa grande chinelagem. Olha só algumas manifestações dos ministros do Supremo em relação ao que aconteceu, não apenas com a votação da PEC 08, mas também na ideia desses ministros de entrar em briga não só com o governo federal, mas também com o parlamento brasileiro. Olha só que palavras mais lindinhas. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse: tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Tá ranzinza o cara. Depois Gilmar Mendes, que é o decano do STF. Essa casa não é composta por covardes. Essa casa não é composta por medrosos. Está pronto para a guerra o nosso veinho do Supremo. Depois o Alexandre de Moraes. São importantes instrumentos da democracia, mas quando não escondem insinuações, intimidações e ataques. Ele deve estar se referindo ao parlamento. São importantes, mas não podem atacar, não podem fazer insinuações, não podem falar o que querem. E, finalmente, o presidente do Senado, que fez muitas coisas boas, mas fez muita besteira também nessa posição que ele ocupa, comentou o seguinte: tenho certeza da coragem cívica do STF, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica. Ou seja, as barricadas, espingardas, canhões e outras armas de efeito moral estão a postos para continuar essa briga, essa guerra entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, mais notadamente agora Senado. Espero que a Câmara dos Deputados, já que a PEC número 08, essa que deu toda essa confusão, está indo para a Câmara, eles não estraguem esse festival de elogios de parte a parte, estou sendo irônico, é claro, e votem a favor e encerrem esse confronto que é importantíssimo, pode gerar insegurança nesse momento, mas é importantíssimo para a maturação, a maturidade do Brasil. Vamos ver, gente, quem são os três poderes do nosso país atualmente. Nenhum deles a gente pode dizer que confia. Poder Executivo, através do presidente Luiz Inácio Silva, agora tem uma eleição por conta da declaração do próprio Supremo Tribunal Federal de que foi ajudado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem essa eleição sob suspeita. Não estou falando das urnas, estou falando de atuação judiciária no sentido de favorecer um candidato em detrimento do outro. Segundo ponto, esse governo atual ele está se esforçando, e até certo ponto com muita conivência do judiciário, de acabar com a livre expressão no Brasil. Tem jornalistas, inclusive, do estado de São Paulo que estão cerceados, muitos outros profissionais da imprensa e até pessoas como eu que se expressam livremente no YouTube estão sendo cerceadas por medidas de censura, alguns até sendo presos ou forçados ao exílio. Gente, estou falando isso sem falar nas barberagens econômicas e sociais do atual governo. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, ele está se mostrando o que não poderia, parcial. Como eu falei muitas vezes, a justiça tem aquela venda nos olhos para dizer, a estátua da justiça, desculpe, para dizer a justiça é cega, não pode olhar para um, não pode olhar para outro lado, tem que ser imparcial. E eles estão sendo tudo menos imparcial, eles estão sendo militantes políticos, estão pressionando o Congresso Nacional para votar leis, propostas de emenda à Constituição favoráveis do interesse deles. Eles não podem ter interesses. Eles têm que cumprir o papel que é julgar em última instância qualquer pessoa ou até autoridades à luz da lei vigente, não das leis que eles querem que valham, ou eventualmente que eles criam nos seus processos internos. E quanto ao Congresso Nacional, gente, olhando agora da eleição de outubro do ano passado para agora, será que os parlamentares estão realmente representando a vontade da população? Eu diria que não. Eles estão, na sua maioria,
enganando o brasileiro, especialmente numa coisa chamada de reforma tributária. Então, essa briga entre os poderes está mostrando fragilidades da legitimidade de cada um desses poderes. E quem deve ganhar essa briga? Olha, isso é uma incógnita, podem botar panos quentes, se botarem vai ser o pior para o Brasil. É melhor que esse enfrentamento ocorra o quanto antes, porque só isso pode realmente estabelecer uma verdadeira democracia aqui no nosso país. Então, na torcida entre legislativo, judiciário e executivo, sabe para quem eu torço? Pela briga. Eu quero que isso se aprofunde, eu quero que mais lama venha à tona para a população brasileira saber exatamente quem nos representa, sendo eleitos para o executivo, sendo eleitos para o legislativo ou nomeados para a Suprema Corte que quer dominar a política nacional. Então eu repito, minha torcida para que essa briga continue, para escancarar realmente a bagunça, a palhaçada que esses gestores dos poderes estão fazendo com a população brasileira. Aí talvez as coisas melhorem por aqui. E agora vamos para o segundo e último assunto do Fora de Curva, mas antes disso, eu tenho que lembrar cada um deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contato, depois de assistir ele todinho, é claro, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Gente, quarta-feira foi aprovado um projeto de lei de número 8889, um número bem emblemático de 2017. Autoria de um deputado paulista que não está em atividade, é o Paulo Teixeira do PT, que atualmente é ministro do Desenvolvimento Agrário. Só que ele não está querendo saber muito de agricultura nesse projeto de lei dele. Ele simplesmente quer impor para os streaming, que é essa Netflix, o Amazon, o Disney, para que essas empresas sejam obrigadas a incluir até 20% de sua programação com produção integralmente ou totalmente nacional. O que significa isso? Por exemplo, a grade da Netflix hoje deve ter alguns milhares de filmes. Se tem 1.200 tem que ser nacionais. Se tem 10.000, 2.000 nacionais. E olha só, primeira coisa que eu vou falar para vocês. Alguém aí tem saco de assistir o cinema brasileiro? Lógico que tem algumas produções muito boas, mas a maior parte delas é uma encheção de saco. E se existe esse limite, qual vai ser a saída desses streaming? Será que isso vai incentivar realmente a eles financiarem obras nacionais? Olha, eu acho que não. Se eu fosse um gestor de uma empresa dessas, eu tomaria, para seguir a lei, 2 tipos de iniciativa. A primeira seria comprar produções antigas, no sentido de encher a grade com porcaria, mas fazer frente à lei. Se essa lei também envolve estreias, aí a coisa fica mais pesada, porque um custo de produção de um filme ou de uma série é muito, muito caro. E isso só se obtém com lucratividade através de patrocínios, através de audiência, através de atratividade de assinantes. E será que os filmes nacionais, as séries nacionais vão ser tão atrativas assim, como as produções hollywoodianas ou até as bollywoodianas lá da Índia? Olha, eu acredito que não, porque na maior parte a tradição do nosso cinema é aquela coisa muito deprimente. É sempre o bandido que ganha, não tem diversão, querem nos fazer pensar demais em temas absurdos, em temas muito rasos. Eu, pessoalmente, não tenho saco para isso, não sei se vocês têm. Então, a primeira alternativa seria comprar filmes e séries velhas. Mas também tem outra saída. Se eles têm que botar até 20% da programação nacional, para não entrar em elevadíssimos custos de produção, qual seria a tendência? Diminuir a oferta de programação internacional aqui no Brasil, fazendo com que a nossa diversidade de opções seja muito menor, e aí esses streamings vão virar uma coisa muito chata, e acredito que muitas pessoas vão acabar desistindo dessas assinaturas e essas empresas correm um sério risco de perder viabilidade. Mas não é só isso. Esse mesmo projeto de lei impõe alíquotas tributárias sobre a exibição de streaming. Pode ser até justo, mas quem é que vai pagar isso? Será que a Netflix, que realmente vai pagar os seus 3, 4, 5, até 8% sobre o rendimento da sua exposição de programação? Olha,
no boleto vai pagar, mas isso tudo vai ser repassado ao preço final ao consumidor. Então quem vai pagar esse imposto é quem assina streaming. E isso acontecendo, espero que seja vetado, espero que uma outra instância faça com que essa lei não seja aprovada, não sei se passa pelo Senado ainda, mas asseguro, é uma besteira que lamentavelmente tende a virar lei. Lamentavelmente mesmo. Então, gente, hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos temas, dos conteúdos divulgados hoje pelo Fora de Curva. E se gostaram, peço novamente, deixe seu like, compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aos novos, as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu renovo meu convite para inscrição no canal. Gente, hoje é sexta-feira, então já deixo aqui meus votos de excelente final de semana para cada um de vocês. Até breve. Amanhã nós temos o resumão semanal, que é sábado. Tchau, pessoal.